curioso que nós trabalhamos com materiais ou coisas que nos lembra muito, nos mostra muito quem nós somos, né? Por exemplo, nós usamos muito materiais que já têm histórias ou que já passaram, então móveis, madeiras e uma série de elementos que nós reutilizamos. E um elemento interessante são as gavetas, as caixas, que é a semelhança da nossa vida, são coisas que a gente vai guardando, vai acumulando. A oficina, o ateliê e o nosso próprio trabalho é muito representativo disso, porque nós utilizamos coisas e contamos novas histórias. Para contar novas histórias tem que ter alguma história anterior, então as gavetas, a madeira, é muito um reflexo até da nossa vida. Eu na minha gaveta tenho muitas lembranças, muitas coisas boas, a gargalhada das minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, então são muitas em casa. Sons de periquitos que meu pai tinha, cheiro a laranja, acabada de ser descascada, manga, abacates, a cheiro da oficina do meu pai. Meu pai tinha um ateliê no fundo de casa, onde ele tinha todas as ferramentas impecavelmente arrumadas e onde a gente brincava e onde eu aprendi muita coisa de observar, de ver, de experimentar quando ele não estava lá. Há muitas tintas, há muita cor. Era curioso porque minha mãe brincava muito, apesar dela não ser uma criativa no sentido literal da palavra, ela brincava muito e se permitia muito, então isso foi um bom exemplo em casa. Então ela pintava a casa, pintava os móveis, pintava os seus próprios sapatos, pintava, quando ela não tinha mais nada para pintar, ela pintava o cabelo. E isso era muito encorajador, eu acho que era uma visão muito colorida. Eu sou o Gesso Marques, desenvolvi esse projeto, ou iniciei esse projeto pela necessidade de materializar histórias, coisas com as próprias mãos. Gosto muito de ter ideias, de fazer a parte conceitual, mas a parte que eu tenho mais prazer mesmo é quando eu uso as mãos e começo a dar corpo. Às vezes eu tenho que respirar um pouquinho, calma, pensa onde você quer chegar, como você vai acabar a peça, porque é intuitivo, a mão vai primeiro do que a cabeça. E eu acho que isso é importante, porque junto com a mão vai o coração também. É uma necessidade de fazer, de materializar, de experimentar, de tocar. Quando sai do papel, deixa de ser plano e passa a ser objeto, ocupar espaço. Isso me enche o coração. Originalmente a oficina nasceu em casa, nasceu nessa necessidade. Eu fui mudando de casas até adaptar o espaço, fui para o meu primeiro ateliê. Com a mudança de ateliê isso se tornou mais público e hoje em dia o alcance é completamente outro. Hoje nós temos peças espalhadas pelo mundo, contando novas histórias e isso nos deixa muito felizes. Então temos móveis a decorar hotéis em Paris, temos móveis em Jacarta, temos peças no Dubai, temos quadros em Inglaterra e cá também em Portugal temos desenvolvido muitos projetos de design de interiores. Isso é motivo de muita satisfação, de muito orgulho, saber que a história continua e está sendo contada de forma diferente agora. E acho que a nossa mais-valia é essa especificidade, esse cuidado com peças únicas, com peças produzidas para esse espaço específico, pensadas e nascidas, cuidadas e paridas para esse espaço específico. Isso nos deixa cheios de orgulho. Atualmente trabalho com outro artista, que é o José Aparício Gonçalves. Quando entrei aqui pela primeira vez fiquei fascinado porque descobri um mundo muito semelhante ao meu, onde existem muitas histórias, onde existem muitas viagens, cada nicho é um conto, é uma memória. Dentro da minha gaveta tem sangue a correr nas veias, o bater do coração, o doce dos figos, tem muitas imagens. Tem muitos recortes, tem muitas fotografias, tem sons de avião, tem sons de barco, tem cadernos que eu brincava.
As minhas brincadeiras eram fazer cadernos de recortes, desenhar mapas de mundos que não existiam, fantasiar com o universo e histórias, e isso sempre esteve na minha essência. E depois eu fui sempre procurar um pouco formas de conseguir materializar isso. Foi isso que eu também vim dar a este projeto, foi mais uma caixa, mais uma janela dentro deste gabinete de curiosidades. E o meu mundo tem curiosidades de anatomia do século XIX, de marinheiros do bairro Alto, de viagens nas florestas, coisas imaginárias, coisas reais, mas são essas pequenas curiosidades que vim dar a este mundo. Eu sempre adorei ciências, sempre. Isso marcou muito essa ideia da ciência, do que é concreto, do conhecimento científico, do experimentar, estar sempre ligado com um lado espiritual. No fundo, eu acho que o corpo é só uma forma de eu dizer que nós vivemos uma experiência humana no mundo, uma ideia de viagem, imaginando que a vida é uma viagem e que o corpo é como se fosse o barco onde nós viajamos. É uma frase que eu uso para descrever o meu trabalho, que é: em corpos que temos prazer e fé. E é um pouco isso, essa ideia de que é no mesmo corpo, no mesmo espaço onde habitamos, que temos prazer, que temos a nossa sexualidade e ao mesmo tempo temos fé e que para mim está tudo relacionado. Essa conexão entre o que não se vê e o que se vê materializa-se no corpo humano. Eu viajei muito com o meu pai, já fui com ele a vários continentes e a minha infância foi muito marcada por isso. Então, a minha experiência de uma escola católica, mas depois acompanhada dessas viagens pelo mundo, ajudou muito a ter essas formas de ver diferente. A oficina veio-me trazer outros materiais, veio-me trazer mais a ideia da escultura. Eu abri o leque de materialização. Eu não faço pintura, eu não faço colagem. Eu tenho técnicas que eu uso para materializar o meu trabalho. Temos um leque muito diferente de materiais de utilização. É interessante uma visita ao ateliê, porque o ateliê está sempre diferente. Toda semana nós estamos a produzir coisas diferentes. Então, às vezes está toda branca porque estamos a trabalhar em gesso, às vezes está toda de pó de serra porque estamos a cortar madeiras. Então, o trabalho também é muito multifacetado, muito plural. Meu material de eleição ou favorito é a madeira. A madeira tem uma coisa, a madeira é orgânica, é viva, ela traz histórias, cicatrizes, nós, cheiros. Quando eu desenvolvo um móvel e a base já veio de uma peça antiga, velha, eu faço questão de não apagar algumas cicatrizes, porque eu acho que isso ajuda a contar a história, isso da vida. Então é um trabalho de uma roupagem nova, mas a estrutura, o esqueleto eu mantenho e faço questão. Meu pai foi um grande exemplo, minha mãe também, e isso obviamente nos molda, nos registra, está no sangue, na observação. Então, meu pai fazia uns passeios, por exemplo, para o Ferro Velho, onde reaproveitava uma série de coisas, montava, criava em cima de coisas. Então, hoje em dia, eu transponho para o meu trabalho, eu olho para os objetos, às vezes eu estou andando na rua, Lisboa é muito rica em lixo interessante e que eu acho que a gente pode transpor do lixo ao luxo e descobrir materiais que podem contar uma nova história, fazer uma nova ligação, e isso me chama muita atenção para o desenvolvimento das minhas peças.
Quando eu faço o meu trabalho das anatomias, os meus marinheiros, eu faço nessa pesquisa de livros, de gravuras antigas e, aliás, na verdade, a maior parte do meu processo é colecionar essas imagens e depois trabalho-os para contar a minha versão da história, a minha versão do mundo. Conto novas histórias com imagens antigas, com imagens científicas que servem para estudar, são concretas, mas eu ponho-lhes um conhecimento completamente fantasioso. Feel free, Karen. A oficina Marques é dividida em 3 espaços, vamos dizer assim. A oficina, concretamente, que é onde nós produzimos as peças, e depois temos outros 2 espaços, a galeria e a loja. Mas no fundo são os 2 lojas, são os 2 galerias, são espaços expositivos e comerciais, também é onde comercializamos as nossas peças. Inicialmente estes espaços eram mais de apresentação de produção própria, mas com o crescimento orgânico, não é muito fluido, começámos a encontrar outros contadores de histórias com os quais começámos a ter alguma afinidade, então o espaço foi começando a ser mais plural. Claro, esse projeto de curadoria é muito seletivo no sentido em que são coisas que nós verdadeiramente gostamos, nós só temos coisas que amamos, literalmente, e que enriquecem o nosso mundo. A galeria é um espaço interessante porque ele é muito experimentalista. Na verdade é como se fosse um livro em branco que nós preparamos para contar histórias. Então a gente vai adequando o espaço com a história que nós queremos contar, com o trabalho que nós estamos a apresentar no momento. O fato do ateliê estar muito colado à nossa zona de exposição fisicamente, isso faz estreitar os laços, o contato com as pessoas. Muitas pessoas são convidadas a conhecer o processo, ver de onde saem as coisas. Isso enriquece, isso estreita a ligação, isso estreita a comunicação entre o artista e as pessoas. Isso é uma coisa que nos dá muito prazer, e esse retorno, às vezes são pessoas consumidoras ou pessoas que vêm para cá e veem as peças e saem daqui com uma história, que no fundo eu acho que tudo isso é uma fábrica de contar histórias, novas histórias, então as pessoas saem com essa lembrança, esse sussurro no ouvido muito próximo. Uma vez alguém disse que a nossa loja era como se fosse uma caverna do Alibaba. Então realmente achei uma analogia bonita de uma grande caverna cheia de tesouros. E no fundo é um bocadinho esse mundo imaginário que nós gostamos de alimentar.